Imagine que você está sozinho em casa, tarde da noite, e ouve uma batida suave na porta. Não é uma batida agressiva, é rítmica, lenta e persistente. Ao olhar pelo olho mágico, você vê duas crianças de cabeça baixa. Elas parecem perdidas, indefesas. Seu instinto natural é abrir a porta e ajudar. Mas algo no seu estômago se contorce, uma sensação de perigo mortal que não faz sentido lógico. E então, uma delas levanta a cabeça e você entende o porquê. Onde deveria haver o branco dos olhos, só existe escuridão. Sem íris, sem esclera, apenas um preto sólido e profundo que parece absorver a luz ao redor. Elas não gritam, elas não forçam a entrada. Elas apenas pedem, com uma voz monótona e hipnótica, para entrar. E o mais aterrorizante é que, segundo os relatos, elas precisam da sua permissão. Desde meados da década de 90, milhares de pessoas ao redor do mundo relataram encontros idênticos com as chamadas crianças de olhos negros. O que a polícia e os investigadores paranormais notaram é que essas criaturas não agem de forma aleatória. Existe um roteiro, um script bizarro que elas seguem à risca, palavra por palavra, há quase 30 anos. Eles usam roupas que parecem levemente fora de época. Eles falam como adultos presos em corpos infantis. E sempre, sem exceção, inventam uma desculpa urgente para entrar no seu carro ou na sua casa. Precisamos usar o telefone. Nossa mãe está esperando. Estamos com frio. Mas o que acontece se você disser sim? Hoje, vamos dissecar o mistério moderno mais perturbador da internet. Vamos analisar o primeiro relato que começou tudo, a psicologia por trás do medo que elas provocam e, o mais importante, vamos revelar o porquê de elas nunca entrarem sem serem convidadas. Se você tem medo do escuro, acenda a luz agora. Para entender esse fenômeno, precisamos voltar à noite de 16 de janeiro de 1996. O local é Abilene, no Texas. O protagonista involuntário dessa história é um jornalista chamado Brian Bethel. Brian estava estacionado em frente a um cinema, usando a luz de um poste para preencher um cheque, enquanto aguardava o início de uma conexão de internet na loja ao lado. Era uma noite comum, tranquila e silenciosa. Até que o silêncio foi quebrado por duas batidas no vidro do lado do motorista. Brian relata que, antes mesmo de olhar para cima, foi tomado por um medo irracional. Uma descarga de adrenalina que normalmente só sentimos quando estamos prestes a morrer. Ao olhar para o lado, viu dois meninos. Um parecia ter cerca de 10 anos, o outro, uns 12. Eles usavam casacos com capuz e calças que pareciam ser de um modelo antigo, talvez dos anos 50, mas pareciam novas. O mais velho falava com uma calma enervante, sorrindo de um jeito que parecia treinado, artificial. Ele disse: "Ei, senhor, temos um problema. Queremos ver o filme, mas esquecemos o dinheiro em casa. Pode nos dar uma carona?" A lógica de Brian dizia que eram apenas crianças, mas seu instinto gritava para ele fugir. O diálogo que se seguiu é considerado hoje o texto base para quase todos os encontros subsequentes. Brian tentou racionalizar. O cinema estava prestes a começar o último filme da noite. Mesmo que ele os levasse para buscar o dinheiro, o filme já teria acabado quando voltassem. Nada no pedido fazia sentido prático. Mas a criança insistia, com uma voz que não oscilava, não demonstrava frustração ou medo. Era um comando disfarçado de pedido. "Não vai demorar", dizia o menino. "Somos apenas duas crianças, senhor. Não temos uma arma nem nada disso." Essa frase específica fez o sangue de Brian gelar. Por que uma criança pedindo carona mencionaria especificamente que não tem uma arma? Foi nesse momento que Brian, tentando manter a compostura, quebrou o contato visual com a boca do menino e olhou diretamente nos olhos dele. O que ele viu o assombra até hoje. Não eram olhos humanos. Eram poços de piche. O terror foi tão absoluto que Brian engatou a marcha ré instintivamente. A máscara de criança simpática caiu instantaneamente do rosto do menino. A expressão se tornou de raiva, mas não uma raiva humana, e sim a fúria de um predador que perdeu a presa. Eles gritaram: "Não podemos entrar se você não disser que está tudo bem. Nos deixe entrar." Brian acelerou o carro e fugiu. Ao olhar pelo retrovisor segundos depois, a calçada estava vazia. Eles haviam desaparecido. O relato de Brian Bethel explodiu na internet primitiva dos anos 90 e abriu as portas para uma enxurrada de testemunhos similares. O que torna o caso das crianças de olhos negros tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão aterrorizante é a consistência. Em lendas urbanas comuns, os detalhes mudam conforme a história viaja de boca em boca. Mas aqui, o padrão é rígido.
As roupas são sempre descritas como levemente anacrônicas ou monocromáticas. A pele é descrita como pálida, quase plástica ou cerosa. E a habilidade de fala é sempre descrita como excessivamente formal para uma criança. Especialistas em folclore e demonologia apontam para uma característica perturbadora: a necessidade de convite. Isso conecta o fenômeno diretamente às lendas antigas sobre vampiros e entidades espirituais malignas. Na tradição europeia, o mal não pode cruzar a soleira da sua casa sem permissão. É uma lei metafísica antiga. Ao se disfarçarem de crianças, essas entidades estariam explorando a nossa maior fraqueza evolutiva, a empatia. Somos biologicamente programados para proteger os jovens da nossa espécie. Ter uma criança sozinha à noite ativa nosso instinto de proteção, baixando nossas defesas naturais. É a camuflagem perfeita para um predador. Mas o que acontece com quem deixa eles entrarem? Os relatos são raros, pois a maioria das histórias termina com a fuga da vítima, mas existem exceções sombrias. Um relato vindo da zona rural de Vermont descreve um homem idoso que, durante uma nevasca, permitiu a entrada de 2 jovens com olhos negros que diziam estar perdidos. Ele conta que, assim que cruzaram a porta, a temperatura da casa caiu drasticamente. Seus animais de estimação, que normalmente eram dóceis, se esconderam ou agiram com agressividade extrema. Segundo o relato, após a saída das crianças, que ficaram apenas paradas na sala observando, a saúde do homem deteriorou rapidamente. Ele foi diagnosticado com um tipo agressivo de câncer de pele e sofreu de hemorragias nasais constantes. Em outros casos, pessoas relatam uma maré de azar inexplicável, acidentes e mortes na família logo após o contato. É como se a presença dessas criaturas fosse radioativa para a alma humana. Elas não precisam atacar fisicamente. A simples proximidade com a energia que elas carregam parece ser tóxica para nós. Isso levanta a teoria de que elas não são fantasmas, mas talvez seres interdimensionais cuja própria existência entra em conflito com a nossa realidade física. A ciência tentou explicar o fenômeno. A explicação mais comum dos céticos é a midríase, uma condição onde a pupila se dilata excessivamente, cobrindo quase toda a íris. Isso pode ser causado por drogas, trauma ou condições médicas. Outra teoria envolve o uso de lentes de contato esclerais, que cobrem todo o olho. No entanto, essas lentes são desconfortáveis, caras e difíceis de colocar, especialmente para crianças. Além disso, a midríase não elimina a esclera branca completamente, apenas a reduz. Os relatos insistem na ausência total de branco. Mas o que a ciência não consegue explicar é a sensação de pavor. O chamado Vale da Estranheza é um conceito em robótica e psicologia que descreve o desconforto que sentimos quando algo parece humano, mas não é perfeitamente humano. As crianças de olhos negros parecem habitar o fundo desse vale. Nossos cérebros detectam microexpressões, tons de voz e posturas que nos dizem: isso não é uma pessoa, mesmo que nossos olhos vejam uma criança. É um sistema de alerta antigo, herdado de ancestrais que precisavam diferenciar membros da tribo de predadores ou doentes. Quando você encontra um desses seres, seu corpo sabe a verdade antes da sua mente. Você está diante de algo que não deveria existir. Se essas criaturas são demônios, alienígenas, ou apenas uma lenda urbana que ganhou vida própria através da histeria coletiva, o conselho dos especialistas permanece o mesmo: nunca interaja. A regra do convite sugere que, enquanto a porta estiver fechada, você detém o poder. Eles podem bater, podem implorar, podem imitar vozes de pessoas que você ama, mas não podem forçar a barreira física sem o seu consentimento. O universo parece operar sob regras, e saber jogar esse jogo pode ser a diferença entre uma história assustadora para contar aos amigos e um desaparecimento sem solução. Porém, o mundo está mudando. Relatos recentes sugerem que eles estão ficando mais ousados, estão aparecendo durante o dia, estão tentando abrir portas de carros em movimento. Se o roteiro deles está evoluindo, o nosso cuidado também deve redobrar. Da próxima vez que ouvir uma batida na porta e não estiver esperando ninguém, olhe pelo olho mágico. Se vir apenas escuridão do outro lado, lembre-se: o mal não precisa arrombar a porta se você entregar a chave. Agora eu te pergunto: se fosse uma noite chuvosa e você visse uma criança chorando na sua varanda, você teria a frieza de não abrir a porta, mesmo sabendo dos riscos, ou a sua humanidade seria a sua perdição? Se você chegou até aqui e teria coragem de manter a porta fechada, comente a palavra permissão aqui embaixo. Quero ver quantos de nós sobreviveriam a essa noite.
Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para mais arquivos confidenciais. E até o próximo mistério.